Olá, meus queridos ouvintes, eu sou a Marielle Rezende, sou fonoaudióloga da Cliniaudio e hoje estamos lançando mais um projeto lindo, que é o Papo de Ouvir, onde nós vamos fazer todo mundo ouvir, que aqui a nossa prioridade é a audição e a compreensão de fala, onde todo mundo vai ouvir. E hoje estou muito feliz com a minha convidada de estreia. Ela veio de São Paulo exclusivamente para participar aqui do nosso Papo de Ouvir. É a Kátia, ela é fonoaudióloga da Medel, trabalha com implante coclear, que é parceira da Cliniaudio. É isso, Kátia? Isso, obrigada, Mari, pelo convite. É muito lindo esse projeto que você iniciou, né? E é isso, cada vez mais... É um sonho que está quase um ano para sair do papel e hoje está dando certo, né? Ai. Vamos estrear aí com chave de ouro, né? Parabéns e será o início de muitas, muitas conquistas. Parabéns. Obrigada. E assim, Kátia, a gente vai falar um pouquinho hoje de implante coclear, né? Que na verdade é um dos tabus da fonoaudiologia e da audição, né? Todo mundo acaba tendo medo da otologia, medo de implante, acha que é perigoso, né? E vamos falar um pouquinho o que é o implante coclear, como ele funciona. Né? Então, só para começar, como você mesmo comentou, né? Você é parceira da Medel, né? Então, também agradecer em nome da Medel. A Medel é uma empresa austríaca, né? Nós estamos desde 1970 no mercado de implantes. Eu tive o prazer de conhecer a fábrica na Áustria com a Medel, que é linda, maravilhosa e tudo muito tecnológico, né? Sim, muito exatamente isso. Né? Então, a Medel começou na década de 70 e como você mesma comentou, Mari, nós somos líder em inovação e tecnologia, né? Então, hoje a Medel, ela tem o maior portfólio em relação a soluções auditivas. Kátia, todo mundo acha, todo mundo fala, mas implante é novo, começou agora. Não, né? Já tem aí mais de 40 anos, né? Sim. Tem a parte de implante. Sim. No Brasil, né, a Medel está há cerca de 25 anos, né? Mas existe há muitos anos o implante, é um tabu, como você mesmo disse, que foi sendo desmistificado ao longo do tempo. E a ideia é exatamente a gente difundir ainda mais essa informação, né? Então, hoje nós temos soluções para todos os tipos de perda, vamos assim dizer. Isso, eu ia te perguntar, qualquer pessoa pode fazer o implante? Como que é o implante? O implante, ele é assim, Marielle, ele é indicado para aquelas pessoas que por algum motivo já não têm mais benefício com o aparelho auditivo ou não vão se beneficiar com o equipamento. Então, aquela pessoa que eu trabalho com aparelho auditivo também, que usa aparelho auditivo, e a gente tenta já aumentar, não tem mais ganho, não tem mais resposta, vai para o implante coclear. Isso, exatamente isso. Ou pode também ir para outro tipo de prótese, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente do implante. Então, ele é indicado para aqueles pacientes que possuem um tipo de perda severa profunda, né? Então, são aqueles pacientes que já usam o aparelho e a perda vem progredindo, ou tentam usar o aparelho auditivo e mesmo assim não entendem o que as pessoas falam. E aí é aquela queixa. Eu ouço, mas eu não entendo. Eu escuto, mas não entendo, né? E aí muita gente acha que tanto a gente, né, como o médico vai fazer milagre. O implante auditivo vai fazer milagre. E não é bem assim, né? Porque não é só implantar, tem todo um trabalho depois para ser feito, né? Isso, exatamente. Então, eu falo que além do médico, né, o otorrino, ele é importante, mas mais do que isso, a fono, né? Então, a avaliação fonoaudiológica, ela é de extrema importância. Então, a fono, ela vai trabalhar ali no diagnóstico, então saber se esse paciente tem uma perda ou não tem perda, né? Em alguns casos, fazendo a adaptação do aparelho auditivo para comprovar o benefício. Tem que usar um período antes, né, de ir para implante. Isso, para comprovar se o paciente vai ter, se tem ou não tem o benefício, né? Ou se esse benefício é limitado e até mesmo para estimulação. Então, por exemplo, para as crianças, é sempre indicado a estimulação prévia do implante coclear, até mesmo para a gente ter ali o índice, né? Vamos assim dizer, uma visão se aquilo vai, como que vai ser o prognóstico, né? E você né? falou em criança, né? Aproveitando a deixa aí. Qualquer idade pode fazer o implante coclear? Como que é? Porque a gente implanta, né? Que passa essa parte de implante, né? Mas desde criança até idoso. Mas como que funciona a criança? A criança, ela... Vamos começar, né? Então, a criança, ela passa por uma avaliação que hoje chama o teste da orelhinha. Já no hospital, né? Quando ela nasce. Exatamente. E aí, se a criança, ela falha ou por algum motivo depois ela é indicada para os exames fisiológicos,
eletrofisiológicos para comprovar ali a perda, né, depois. Ela não vai implantar logo de cara, né, então existem critérios e a maioria dos médicos seguem um critério que a criança ela tem que ter saúde, vamos assim dizer, para ser submetida a uma anestesia. A saúde seria peso, né, adequado, fazer o teste de um aparelho antes, tudo isso. Então, tem alguns médicos que operam com crianças acima de 7 quilos, outras com crianças acima de 10 quilos, depende muito da avaliação que é realizada pelo médico otorrino, pelo médico anestesista. E acaba sendo mais ou menos entre 10 meses a 1 ano e 2 meses, mais ou menos nessa época. Exatamente, né? Marielle. Existem casos até mais precoces, com 6 meses, mas a gente sempre fala que o paciente ele tem que ter uma saúde estável para ser submetido à cirurgia, né? Então, a cirurgia é uma cirurgia que não é difícil, né? Vamos assim dizer, né? Todo mundo fica com medo, mas ela tem o mesmo risco cirúrgico que qualquer outra cirurgia, que é a questão anestésica, né? Mas ela é tranquila, né? Tranquila. Não é tão agressiva, tudo uma cirurgia tranquila. Sim, a gente fica sempre preocupado, né? No sentido de, meu Deus, vai colocar um implante lá dentro da orelha do paciente, de uma criancinha. Mas o risco que se tem é o risco anestésico. Então, é uma cirurgia muito, muito tranquila. Ela tem mais duração mais ou menos de 2 horas, até mais. Depende muito da abordagem cirúrgica, se o paciente tem algum outro tipo de patologia associada ali na orelha ou não. Kátia, e antigamente fazia muito em criança, né? Idoso não se pensava em fazer e hoje tá mudando, né? Além das crianças também tem a questão do idoso, do adulto, do jovem, tem muita gente já qualquer idade, né, fazendo implante. Qualquer idade. Então, esse critério, até mesmo de indicação de implante, ele aumentou. Então, como você falou, né, hoje a gente tem muito adulto, muito idoso fazendo. E a gente diz que esses pacientes, eles vão ter benefícios maravilhosos, exatamente porque esses pacientes que nós chamamos de pós-lingual, né, então aquele paciente que falava, que ouvia, e aí implanta, ele tem uma memória auditiva, então são pacientes... Esses pacientes idosos, né, então eles tiveram a fala, né, que a gente fala, o pós-lingual, falaram muito, usaram o aparelho auditivo, que foram estimulados, e agora não tem resultado, mas vão para o implante. Exatamente. E tem um ótimo resultado, né? Sim, desde também. que faça terapia ou tem estímulo, né? Isso. Eu sempre falo que não adianta, independente do que for, aparelho auditivo, implante, não adianta colocar e ficar em casa sozinho. Tem que estimular, tem que falar, tem que sair, tem que participar de conversa, né? Exatamente. Então, o implante coclear, Marielle, ele é como se fosse um método para a gente alcançar a escuta. Então, só ele não faz milagre, vamos assim dizer, né? Então, ele vai ser indicado para substituir aquelas células do ouvido que morreram, né? Então, por isso que a pessoa teve aquela perda de audição. Mas o cérebro, por algum motivo, ele precisa ser estimulado. Então, essa é uma via. Então, a gente vai usar ele para chegar lá no cérebro. Isso, e é o que eu sempre brinco até, né? Você quer aprender a tocar violão, você pega o violão e toca. Sai som. Então, você vai ouvir com o implante. Só que se você não fizer uma aula de música, uma aula de violão para aprender a técnica, você não vai tocar bem. E o implante é a mesma coisa. Exatamente. Se você não estimular, não participar de conversa, você não vai ouvir bem. Não Exatamente. vai entender, né? Você vai ouvir e não vai entender. Vai entender, exatamente. E aí entra também a segunda participação da fono, né? Que é os mapeamentos, a terapia auditiva. Já que nós somos fono, né? Qual que é o papel da fono na questão do implante? Desde o início. Porque tem que passar com o médico otorrino para indicação. Mas a fono faz o quê? Desde os exames, como é o processo da fono? A fono, ela vai fazer os exames que vão comprovar a perda de audição, né? Então, a fono, ela vai fazer ali os exames eletrofisiológicos, os exames auditivos complementares, audiometria tonal, limiar, vamos assim dizer, o check, o cross-check, para dizer que o paciente tem a perda. A perda, né? Identificar através dos exames, né? Isso. O tipo e o grau dessa perda. Exatamente. Fazer ali a adaptação do aparelho auditivo para comprovar o benefício ou não comprovar o benefício ou benefício limitado da prótese convencional, que é o aparelho auditivo. E aí depois, durante a cirurgia, a fono também tem um papel muito importante, né? Sim. Todo mundo pergunta, você vai operar? Falou, não, eu não opero, quem opera é o médico, mas a fono tem que ir para poder ajudar a questão do implante, né? Como que ela faz no centro cirúrgico? Isso. No centro cirúrgico, depois que o médico coloca o implante, né, a fono ela realiza algumas medidas para comprovar se esse implante ele tá adequado, né? Então se esse implante ele está funcionando depois de colocado. Tá no local correto, né? Funcionando. Isso. E a gente faz uma análise que é para saber o quanto de resposta do nervo auditivo esse paciente tem, que também é muito bacana
exatamente para a gente entender como que vai ser esse acompanhamento pós, né? Então, saber se esse paciente, como a gente orienta, né? Se ele vai precisar de mais terapia, de menos terapia, né? Isso não é, vamos assim, dizer que um prognóstico ruim, mas é mesmo uma certificação para nós de conduzir esse paciente ali no pós. Até no dia da ativação, né? A gente saber que tá funcionando, Sim. né? Que tá ali dentro, tá correto, né? Sim. E qual fez a cirurgia hoje, tem um tempo para esse paciente ouvir? Como que funciona, Kátia? Esse paciente, ele vai passar pela cirurgia. Geralmente, os médicos, eles marcam a ativação, que é feito com a fono, na verdade, né? Depois... A fono sempre tá. A gente é parceira, né? Nós somos parceiras. 30 dias depois, mas tem médicos que às vezes até liberam antes, dependendo da cicatrização do paciente, ou às vezes pode até postergar se esse paciente tem uma cicatrização ruim ali, né? Então, mais ou menos 30 dias. E aí esse paciente vai para a fono, e aí a fono quem vai realizar, vamos assim dizer, a ativação. Deixa eu só pegar aqui para mostrar, ó. Pode mostrar. Esse, então, é o implante. Que vai interno, né? Isso. Que é o que vai dentro do ouvido, que é a parte que o médico faz. Isso. A cicatriz, o corte, né, não é tão grande, fica atrás da orelha, bem tranquilo. Então, esse daqui é o implante coclear. É que falo que aqui na pontinha tem uns eletrodos, deixa eu ver se dá pra ver melhor, uns eletrodos, que é esses que tem que entrar, eu falo, né, pra poder saber como que o paciente vai ouvir, a qualidade do som. Exatamente. Então, o paciente que ele é indicado para implante coclear, ali, aquela cóclea, que é o osso, vamos assim dizer, onde ficam as células que fazem a gente ouvir, elas morreram por algum motivo, né? Ou elas estão em menor quantidade, por isso que o paciente precisa dessa indicação. Então, esse eletrodo, essa pontinha, ele tem alguns, vou dizer metais, vamos assim dizer, né? Metais, que eles vão fazer a estimulação, então, ali dentro, para estimular o nervo auditivo do paciente. Que são essas pontinhas aqui, Isso, né? Então é ele que é colocado lá dentro desse osso, e aí ele vai fazer uma estimulação elétrica. Ele vai emitir sinais elétricos que são captados pelo nervo auditivo e, consequentemente, enviados ao cérebro. E você falou elétrico, né? Muita gente pergunta se o som é metálico, se o som é elétrico, né? Diferente. Hoje já tá muito próximo do normal, né? Não tá tão metálico como começou assim de início, como qualquer tecnologia que vai modernizando, vai melhorando. Então o som hoje tá muito próximo do natural. Do natural, né? Não tem mais metálico. Não. E até mesmo isso é uma preocupação da Medel, né? Então os nossos eletrodos, Marielle, eles são eletrodos individualizados. O que isso significa? Nós sabemos que cada cóclea, então cada órgão desse que perde as células, ele tem um tamanho. E esse tamanho é diferente para mim, é diferente para você, é diferente para qualquer outra pessoa. Fala até mesmo, o mesmo paciente implanta, os duas ouvidos são diferentes, né? Uma da outra. Às vezes vai um modelo em um e outro e um modelo de outro. Exatamente. É como se fosse um sapato. Às vezes um sapato fica perfeito em um pé, no outro fica meio largo, às vezes na frente sobra um pouquinho. É igual a nossa cóclea. E aí, o que a gente tem dentro desse órgão, dentro desse osso, vamos assim chamar ele? A gente tem essas células e cada célula é responsável por um tipo de som. Um som grosso, um som médio, um som bem fininho. Então, quando eu tenho esse eletrodo individualizado, eu escolho um eletrodo certo para colocar dentro desse órgão, dentro desse osso. Consequentemente, eu estimulo isso de uma forma muito mais natural. E aí o paciente não sente o som tão robotizado, não sente essa questão do, às vezes, Pato Donald, antes eles falavam, isso, né? Meio fanho, meio agressivo. Muito ardido, né? Que eles falam estridente, ardido, tudo isso melhorou. E com o software a gente consegue melhorar mais ainda. Exatamente. Né? Então, hoje existem estratégias de mapeamento, né? Então, existem estratégias de codificação do som que vão deixar esse som também muito mais próximo do natural. É lógico que não é como nós ouvintes, mas o som fica muito, muito parecido. E a gente falou da parte interna e tem a parte externa, né? Que muita gente acha que faz a cirurgia e não precisa usar nada. Exatamente, precisa usar a parte externa, que é esse, pode mostrar. Esse daqui, que vai, então, atrás da orelha. E esse que fica aqui em cima, que tem um imã. E aqui fica o implante. Tem um modelo de peça única também. E o ideal, o engraçado que eu falo, o divertido da Medel, é que tem várias capinhas personalizadas. Então tem de princesa, tem de monstro, tem de rainha, né? Coroa, tem vários. Tem essa de oncinha. E esse daqui, que seria o de peça única, ele só vai aqui. Sim. Então tudo depende
da mobilidade do paciente, criança, usar óculos, né? Pra gente poder indicar o modelo correto. Exatamente. Esse modelo, ele é indicado geralmente em conjunto com o médico, família e a fono, né? E depende muito da necessidade do paciente. Então, sempre tem que ter uma parte externa. Às vezes, o paciente vai para consulta, quer ir passar com o médico, fala, não, eu quero pôr um implante, mas não quero nada fora da cabeça. Não existe ainda, né? Não existe. Será que vai ter? Vamos, quem sabe, um dia, né? Mas ainda não tem. Tem que usar a parte externa. Exatamente. E quando tira essa parte externa, ele não escuta, né? Exatamente. Por isso que tem que ter a parte externa para essa pessoa ouvir. Isso. Essa parte externa, ela tem os microfones, que é que vai captar, então, todos os sons, né? Além disso, é ele quem alimenta o implante, vamos assim dizer. Então, ele é recarregável, seja por pilhas ou seja por baterias recarregáveis. E aí, a partir do momento que você tira ou que acaba a bateria, esse implante, vamos assim dizer, ele fica mudo, né? Então, é importante utilizar e deixar essa parte externa também muito bem conservada, né? E aí, tanto homem quanto mulher, independente se ter cabelo longo ou cabelo curto, podem usar as soluções, né? Algumas a gente pode até deixar mais aparente, como você comentou, né? Tem pacientes que gostam de mostrar. Que pinta, que coloca brilho, né? Cada um personaliza o seu do jeito que quer, né? Exatamente. E tem os pacientes que querem esconder, né? Então, cores mais sóbrias, mais próximas do cabelo, isso também é possível. Então, assim como hoje a gente tem a questão do óculos, que há muito tempo atrás, né? Eu lembro quando eu comecei a usar óculos, a gente tinha aquele medo de usar óculos, que todo mundo ia achar feio, achar esquisito. Hoje a gente tem a mesma questão pro implante. Então, antes era um mito, era uma vergonha. Hoje os pacientes, eles personalizam e querem mostrar assim como a gente usa o óculos hoje em dia. Sim, eu falo, hoje a gente vai num evento, algum lugar, você sempre vê pessoa implantada, sempre vê com aparelho auditivo. Então, tá crescendo o público e cada vez mais vão precisar do aparelho auditivo e do implante, né? Isso. A gente tem hoje uma taxa, vamos assim dizer, de pessoas com deficiência auditiva muito alta, Marielle. Exatamente porque não fazem um acompanhamento adequado, são expostos a ambientes que vão prejudicar a audição. Muito fone de ouvido, né? Exatamente, né? Então, há medicamentos também. Então, a gente sabe que tem alguns tipos de medicamento que podem influenciar na nossa audição. Então, por isso que é muito importante nós termos esse contato com a fono, né? E contato com o nosso médico otorrino, exatamente para a gente se assegurar desse tipo de situação e fazer o diagnóstico precocemente. Porque quanto antes a gente intervir, né, mais tranquilidade a gente tem ao longo da nossa vida. O resultado é melhor, né? Exatamente. Quanto antes, melhor. E hoje o mundo, né, tá vivendo mais. Então, a gente tem mais terceira idade, mais gente que tá vivendo mais, com mais qualidade de vida e precisa do implante. Exatamente. Kátia, e a gente tava falando do implante, então, além do implante, né, tem a parte externa, ele tem também a questão de conectividade, né, que ajuda muito as pessoas hoje, criança, adulto. Como que funciona? O que ele faz? É assim, hoje a gente vive no mundo moderno, né? Então, as pessoas, elas gostam de estar 100% ligadas. Então, nós temos, para os implantes cocleares, nós temos os controles remotos, onde o paciente, ele pode fazer o aumento, a diminuição do volume. Então, a gente sabe que é uma audição, que não é uma audição como a nossa, né? E até mesmo a gente, às vezes, em alguns lugares se incomodam com os sons, ou precisam ouvir mais. Eu tenho muita mãe que fala, nossa, mas eu queria ouvir o implante, o som do implante, né? Sim. E a gente não tem como, né? Exatamente. E aí a gente tem as tecnologias para fazer o ajuste dos sons, mas nós temos tecnologias importantes para o paciente poder usufruir mais. Então, por exemplo, a Medel, ela tem um audiolink, que ele é uma versatilidade, tá? Então, o que ele faz? Ele tem um microfone remoto, ou seja, ele capta os sons do ambiente para mandar para o implante. Esse é interessante, essa função, exatamente para usar com a professora, para usar com a terapeuta, para usar em ambientes desafiadores. Por quê? Ele, próximo da pessoa da qual está falando, ele capta melhor a voz e transmite para o paciente. Ou seja, os barulhos que às vezes estão em torno do paciente vão ser diminuídos. Isso facilita a compreensão. Então, se eu for numa reunião, numa palestra, fica com o palestrante e o ruído do barulho em si não chega para mim, vai chegar só a fala de quem tá falando. Só a fala de quem coisa fala. Na escola. Exatamente. Então, por exemplo, aqui a gente
nós estamos conversando, eu poderia colocar ele aqui próximo da minha face, e aí se você usasse um implante, eu ativaria essa função, e aí você me ouviria como se eu estivesse bem pertinho do seu ouvido, né? Então isso facilita para o paciente. Excelente, né? Ajuda muito. Exatamente, principalmente para as crianças, que em ambiente escolar tem gritos, tem barulho às vezes dependendo da escola, fica perto da janela, tem barulho do carro, barulho do recreio. E né? a professora falando acaba não entendendo, né? Exatamente, e aí ajuda a criança a ter um foco melhor, um foco direcionado e compreender melhor também. Tá? Ele também tem uma função, Marielle, que é a função de streaming, vamos assim dizer. Então, eu consigo conectar ele no celular, né? E, por exemplo, o paciente ouve música, assistir vídeos, atender ligações telefônicas. E todo mundo escuta ou só ele? Só ele. Que eles têm medo, às vezes, de ouvir uma mensagem, de ouvir uma música e tá todo mundo em volta. Sim. Então, aquela pessoa que fica com o celular no máximo do volume, usando o implante, tem essa opção de ninguém ouvir. Só ele tá ouvindo ali. Só ele cantinho. vai ouvir, né? E isso também traz mais conforto no sentido de ouvir também melhor essa conexão, né? E também de ter uma privacidade ali, né? Mais confiança, Sim. né? E é um mito, né? Muita gente que usa implante às vezes fala assim, eu nunca mais vou poder usar telefone. Tem pacientes que usam telefone normalmente, tem pacientes que usam desse tipo de tecnologia ou de outras para usar o telefone. Então, não é porque você fez um implante que você não vai usar um telefone. E tem a questão também da televisão, né? Exatamente. Ele tem uma entrada aqui na parte de baixo, onde eu consigo colocar aquele cabo vermelho e amarelo, sabe, da televisão. E aí o paciente também ouve da TV para o implante. Algumas televisões mais modernas têm uma entrada, vamos dizer, duas entradas, né? E aí tanto o paciente quanto quem tá com ele na sala consegue ouvir. Então, nesse caso da televisão, todo mundo assiste TV. Tá bom? Então, quem estiver nos ouvindo em casa e pode ouvir pelo celular, pelo iPad, pela televisão, tudo que vai conseguir entender o que a gente está falando. Exatamente. O som sai direto no implante. Exatamente, Marielle. Então, ele é uma modernidade, né? Além disso, ele tem outras possibilidades, conectar no notebook, né? Então, fazer essa transmissão. Ele também é possível conectar direto no celular. Então, se às vezes o paciente não quiser usar o Bluetooth, porque quer usar o Bluetooth do carro, por exemplo, né? Ele consegue conectar no celular e também ter essas possibilidades de escuta. Então, é um equipamento muito, muito versátil. Além disso, a gente tem outras possibilidades, como colares via telebobina, sistemas FMs, né, que são os mais convencionais, que a gente já tem percebido ao longo dos anos, isso também é possível. Então, isso é importante para o paciente estar atual, estar dentro da atualidade, dentro do momento. E tem muito filho, né, que acaba falando pro pai, que é idoso, não vai usar isso, não precisa de tudo isso. E usa. Usa, e eles gostam. Gostam, porque hoje eles estão no WhatsApp, né, eles estão no celular, estão ali em comunicação direta, em grupos de amigos, tem às vezes um encontro, e acaba usando. Até tem uma paciente que ela usa para dançar. Ela vai pro baile, né, e acaba colocando mais próximo ali para ouvir a música, para saber o que tá acontecendo. Então, é bem legal essa tecnologia. Sim. Dá para todo mundo. Exatamente. E a gente tem que desmistificar, né, tirar esse preconceito que nós temos que o paciente idoso, ele não precisa, ele vai viver menos, que ele não pode, ele pode tudo, ele deve tudo e é uma qualidade de vida, como a gente já pontuou. Eles precisam, né? Eles ficam muito mais independentes. Sim. Porque se você não escuta, você acaba se isolando, não é? Sim. Você não entende. Então, se você volta a ouvir, você participa de grupos da sua idade, terceira idade, vai a eventos, vai a aniversário de neto, de filho, sai sozinho, tem muito mais independência, né? E segurança. Aí a gente tem menos riscos de ter uma depressão, de ter ansiedade. Tem risco de queda, né? Porque você Exatamente. acaba com o equilíbrio, melhora, você acaba conversando mais, saindo mais e movimentando as pernas. Eu falo exercitando, né? E exercitando o corpo e a mente também. Isso aí. Perfeito. O importante é ouvir, entender, eu falo, né? Exatamente. Tem que entender, tem que estimular. E aí, voltando aqui, então a gente falou do implante coclear, que são para perdas profundas. Exato. E não tem só essa para perda profunda, né? Não. Então, por exemplo, o paciente tem uma perda de um lado só, uma perda... O que mais a gente pode mostrar, oferecer para esses pacientes, né? Nós temos uma outra solução cirúrgica, é uma solução osteoancorada. Na Medel ele chama de Bone Bridge. A Medel ela sempre é líder em inovação, tá, Marielle? Então, tudo que a gente pode fazer para melhorar para o paciente, melhorar as tecnologias, a gente faz.
Então, o Bone Bridge, ele foi desenvolvido para facilitar a vida do paciente que precisa desse tipo de prótese. Quem ele é? É aquele paciente que está sempre com o ouvido vazando, é um paciente que às vezes nasceu sem o conduto auditivo ou sem a orelha, é aquele paciente que tem o ouvido bem pequenininho, que às vezes não consegue colocar um aparelho auditivo, né? Ou tem ali aquelas infecções, tumores na orelha, vamos assim dizer, na orelha média, né? Então, não dentro desse ossinho da cóclea, mas para fora, tá? E aí, antigamente, a gente tinha aquelas próteses que elas eram feitas tipo como se fosse um pino na cabeça do paciente. E às vezes o paciente tinha problemas de pele. Nessa prótese, a gente não vai ter esse problema de pele. Então, ele fica assim como o implante coclear totalmente debaixo da pele e ele é comunicado com a parte externa também via ímã. Tá? Então, isso vai fazer com que o paciente tenha menos problemas de pele, menos sensações de vibração, né? E aí, ele realmente vai fazer uma vibração da nossa cóclea, né? Dos nossos ossos da cabeça. Então, é aquele paciente que vai ouvir bem mais próximo do natural. Então, por isso que são perdas menores do que para o implante coclear. Não estão apto para o implante, né? Isso. Então, tem essa opção também. Exatamente. Que é bem tranquila, né? A cirurgia é bem tranquila. E tem o papel da fono também no pós. No antes, né? E no pós. Para poder também fazer a ativação e todo o acompanhamento. Exatamente. Então, essa prótese, a fono, ela não precisa estar no centro cirúrgico para fazer os exames assim como o do implante coclear. Mas ela vai participar da ativação e do acompanhamento desse paciente, né? E esse paciente também, ele pode em alguns momentos fazer a terapia auditiva, dependendo do tempo que ele teve de privação. Então, por exemplo, essa prótese cirúrgica eu vou indicar para pacientes acima de 5 anos, né? Por conta da espessura da cálota craniana e etc. Porque é lá onde ela vai ficar. Tá? Então, se esse paciente já tem 7 ou 8 anos, ele pode ter trocas na fala, ele pode ter alterações de processamento auditivo por conta da perda auditiva, né? Ou outras questões associadas. E aí, a fono, além do mapeamento, ela também vai trabalhar nessa questão do processamento auditivo, da fala e também de outras situações. Então, eu brinco que é assim, o paciente, ele casa com o médico e casa com a fono. Muito mais com a fono do que com o médico. Né? Porque ele vai ver muito e muito, muito, tá? Então, é importante a gente saber que hoje existem soluções e até mesmo pacientes que às vezes têm só um lado, ouve só de um lado. Eu posso usar um cross, por exemplo, que é um tipo de aparelho auditivo, mas o cross eu vou usar nas 2 orelhas, eu posso me beneficiar com esse tipo de prótese, né? Então, pacientes que têm também muita otite, muita otorreia, né? E aí, como eu comentei, Marielle, ele é indicado para pacientes acima de 5 anos, né? E antes disso, o que eu faço? Fico sem ouvir? Porque sem ouvir não pode, né? Exatamente. Então, na Medel, a gente tem uma solução não cirúrgica, que é o Adhere, né? O Adhere, ele pode ser usado tanto com a bandana elástica, que é aquelas famosas faixinhas, tá? E aí, ele também pode ser indicado para bebê de dias, né? Então, sim, para fazer o teste, tudo. Eu tenho pacientes com 15 dias que usam, é bem legal, né? Então, a gente pode adaptar. Geralmente são as crianças que não têm, né, o conduto, ou que, como você falou, muito fininho. Isso, ou nasceram sem a orelhinha, vamos assim dizer, e né? E tem muitos pacientes que normal, né, que faz o teste da orelhinha no hospital, dá normal, mas com o tempo dá uma perda condutiva, de infecção, alguma coisa, e acaba descobrindo essa perda, a troca de fala, né, que geralmente é na escola, quando mais que eles percebem. Começa a perceber e tem essa opção. Exatamente. E também pacientes, às vezes, criança geralmente tem muita dor de ouvido, e aí essa criança, às vezes, toma um monte de antibiótico, fica muito tempo sem ouvir direito por conta dessas infecções, é também uma possibilidade, porque ele não é cirúrgico. Então, esse paciente, ele pode usar durante algum tempo, até que a sua audição melhore, e depois ele guarda, não tem nenhum problema, tá? E um diferencial é a questão dos adesivos. Então, além da faixinha, para aqueles adultos ou para os adolescentes, que às vezes têm vergonha, a gente consegue colocar esse adesivo na região da mastoide, né, na região atrás da orelha, e adaptar ele. E aí, ele fica também invisível, menos aparente. Aí não usa a faixa, só o adesivo. Exatamente. Então, eu vou deixar de usar a faixa e vou usar com o adesivo, e aí ele vai ficar posicionado aqui atrás da minha orelha, tá? E aí a mulherada cobre com o cabelo, né? E aí fica tudo bem. E os carecas, os meninos também usam. Usam tranquilo. Eu tenho um paciente, né, vários, alguns de Adhere, mas um é o
mecânico, então ele entra debaixo de carro, mas ele usa durante o dia a faixa e à noite, ou quando vai sair final de semana, o adesivo. Exatamente. E aí, assim como o implante também, as osteoancoradas, elas têm as possibilidades de fazer adaptações, então a gente consegue deixar isso mais atrativo para a criança, né? Então, eu tenho um paciente que às vezes pede, agora teve a questão das Olimpíadas, nós fizemos uma capinha tema Olimpíadas. Final de ano tem sempre a capinha de Natal, tem de moranguinho. Então, e eles adoram, né? Eles sempre pedem. Chega lá, capinha nova, todos gostam. Sim, eu tenho uma paciente que ela é enfermeira e ela só usa de moranguinho, a capinha de moranguinho. Então, para ela, é uma coisa diferente e faz parte do estilo dela. Mas também tem aqueles pacientes que querem esconder. E aí tem as capinhas sóbrias, de cores mais próximas do cabelo também. E o Ed Healy, ele tem essas capinhas, né, coloridas. Então, tem a azul, a rosa e a preta. Mas a gente também consegue colocar os adesivos aqui nessa parte central para também trazer para o paciente essa questão lúdica, né, para as crianças, para também incentivar. Eu acho engraçado, assim, que no começo, né, eu quero mais discreto, não quero usar, não quero que apareça, puxa o cabelo, puxa ali. Depois de um tempo já vem com ele aparecendo, ele tá colorido, tá pintado, tá com capinha estilizada, ela mesmo decora, os meninos colam carrinho, né, os adesivos de carrinho. Sim. Então, assim, com o tempo vê a importância do uso, a qualidade de vida que traz. Exatamente. Né, e acabam expondo, deixando todo mundo ver. Exatamente. E falando para outras pessoas irem colocar, né, quem precisa. Exatamente. Até às vezes eu percebo isso, às vezes resistência. Eu vou fazer só uma orelha, por exemplo, quando o paciente tem problema nas duas orelhas, eu vou fazer só de um lado, porque eu tenho vergonha. Aí depois gosta tanto, ouve tão bem, aí fala, não, eu vou fazer do outro lado. E aí tira essa... E falando disso, dá pra fazer a cirurgia nos dois ouvidos? Dá. Simultâneos junto? Sim. E um e depois o outro? Exatamente. O paciente que ele tem a perda nos dois ouvidos, ele pode fazer sim, ao mesmo tempo. Então, no mesmo dia, ele faz as duas cirurgias nas duas orelhas. Ou ele pode fazer um lado e depois fazer o outro. Aí é um critério médico, então depende da decisão médica e da questão também da família, da avaliação da fono. Então, tem pacientes que às vezes implantam um lado e o outro lado ainda tá ouvindo bem com o aparelho. Aí vai continuar com o aparelho. Quando o aparelho dessa orelha já não ficar tão bom, não ter mais benefício, aí ele vai implantar. Né? Então, via de regra, a gente sempre fala, o paciente ele vai ser candidato àquele que não tem benefício com a prótese convencional. A fono, a gente faz um teste, né? Um protocolo, na verdade, faz vários testes com o paciente para saber como que tá, qual o grau, que até o próprio implante vai ser bom ou não, tudo isso, não tem tudo protocolado, né? Isso, então, a gente fala assim, que passa por uma avaliação, essa avaliação ela não é simples, é uma avaliação bem complexa, exatamente para comprovar o benefício ou não, ou descartar, né? E às vezes, né, a fono, a gente faz todo esse protocolo, todos esses testes, mas às vezes não passa pelo médico, pelo exame de imagem, às vezes tem algum problema no próprio parte óssea mesmo, né, que não dá para ser implantado e aí não faz. Exatamente. Então, é um conjunto, né? Então, é um casamento da fono com o médico e aí todas essas avaliações, elas vão sendo importantes. Então, tem os exames de imagem, os exames para saber se esse nervo, ele tá conduzindo, ele tem possibilidade de conduzir esse som adequadamente para o cérebro, né? Existem casos, Marielle, que o paciente, por exemplo, não tem nervo auditivo e aí ele vai fazer uma outra cirurgia e aí, às vezes, faz lá o teste com o aparelho auditivo, não tem benefício. Aí vai olhar aquela cóclea, né? Aquele ossinho tá inteiro, só que não tem célula. Aí a gente vai ver nos exames de imagem, o paciente não tem nervo. Então, essa parte entre vamos dizer, o cérebro e essa cóclea, esse osso onde tem as células, não existem essa passagem de som. E isso sai nos exames de imagem, que é o médico otorrino quem solicita. E aí o médico ele vai dar outra conduta, ele vai dar uma outra solução para esse paciente, mediante ali qual que é o quadro dele. Certo, não, legal, muito bem, é muito interessante, né? Muita coisa, eu falo que é envolvente esse mundo. Sim. E para mim, fono, que atuo já há um tempão com a parte de aparelho, agora já faz um tempinho com implante, é muito gratificante. Sim. Porque você vê no olhar, né, do paciente que ele voltou a ouvir, tá sentindo, ele não tá entendendo, mas ele tá tendo estímulo, ele tá ouvindo sons diferentes, coisas diferentes que ele não ouvia. Sim. O simples caminhar, ele vai ouvir. É aqui, bater a mão, né? Eu falo a respiração, coisas que pra gente é tão normal, tão natural, que pra eles é completamente novo. Sim. E aí eles falam, nossa, eu só ouvi barulho, eu não ouvi a fala. Eu falo, calma.
Tem um processo. Sim. Você tá ouvindo o barulho, tá ótimo. Por isso tem que estimular para entender a fala. Eu sempre falo, o processo do implante é 1 ano. Não é? Implantou hoje, ativou hoje, na verdade. Então, implantou hoje, depois de 30 dias a gente faz a ativação. E nesse processo de ativação durante 1 ano, é paciência, a gente vai aumentando, ele vai tendo alguns estímulos, vai conversando. Até tem um paciente que ele ficava bravo comigo. Você falou pra mim, eu falei, 1 ano, me dá 1 ano. Agora ele tá super bem, e tem que fazer terapia, tem que estimular. Sim. Senão não vai, se você não participar de conversa, não falar, não vai. Exatamente. E isso é uma questão que às vezes o paciente até fala assim, mas eu sempre ouvi, eu perdi a audição, assim, né, do sentido que eu não tenho mais benefício com o aparelho há pouco tempo, eu não preciso de terapia. Precisa, porque o paciente que ele usa o aparelho também é uma prótese, ele também tem as suas limitações, como tudo, assim como um dente que é uma prótese, o óculos que é uma prótese, né, e essa estimulação, ela é importante depois. E eu falo, nem a gente de audição normal, ouvinte, não, com ouvido normal, você não entende tudo. Exatamente. Às vezes você não entende na palestra, que perde alguma coisa, num lugar com muito barulho musical, você não entende, então também não faz milagre, né? Exatamente. Fala, é um auxílio, vai auxiliar e vai ter muita qualidade de vida, vai melhorar, mas vai ter as limitações como qualquer coisa tem. Exatamente. E aí as terapias são para tirar o melhor e o maior proveito possível dessa prótese. Né? Então, hoje o convênio, por exemplo, Marielle, ele é possível fazer qualquer tipo de solução, então tanto o implante coclear, quanto as osteoancoradas, quanto até mesmo o Adhere que eu comentei, que é uma solução não cirúrgica. O convênio hoje, ele faz esse tipo de situação para o paciente, então ele fornece esse material. Isso é interessante, é bom, porque é importante para ouvir, né, a qualidade de vida. Exatamente, e também as manutenções das peças, né, então se o paciente, ele precisa de pilha, se ele precisa de uma capinha, se ele quebrou o equipamento, por exemplo, a parte externa, o convênio também fornece esse tipo de manutenção, então isso é muito legal. Hoje a gente também tem o Centro SUS, então em alguns locais a gente tem o Centro SUS que também fornece soluções auditivas. Então aqui na região a gente tem ali em Maringá, Curitiba, né? Então nós temos aqui próximo, vamos assim dizer, centros que fornecem esse tipo de situação espalhado pelo Brasil também. Isso é bom, é interessante, é muito bom. Toda a manutenção depois, né? Porque ouvir é qualidade de vida, né? Exatamente. O Kátia, falando isso, tem sempre assim, eu falo mitos e verdades, né? Sim. Que falam sobre o implante, como eu falei no começo, é um tabu, muita gente tem medo, tem receio. Mas vamos tirar esse tabu, né? Falar tem muita gente que fala que o implante coclear, ele atrai raio. Né? Isso é verdade? Como que é? É um mito, né? É um mito, não é um para-raio, né? Na verdade, o que a gente fala assim, que assim como a gente não pode tomar choque, o paciente que usa implante também não pode tomar choque. Não vai levar choque maior por estar com o implante coclear. Isso, mas não né? significa que se ele estiver andando na rua e estiver chovendo, ele vai chamar um raio. Ele não vai ser esse tipo de paciente. A mesma possibilidade de eu tomar um raio na rua é de um paciente implantado também. E a questão do micro-ondas? Posso mexer no micro-ondas com implante coclear? Pode sim. Antigamente tinha um tabu em relação a usar eletrodomésticos em casa. As ondas, né? Isso. Ter medo das ondas. O que eu brinco é que assim, pode usar o micro-ondas? Pode, só não pode pôr implante lá dentro. Com certeza, né? Molhou o implante, vou pôr no micro-ondas pra secar, né? Não pode. Pode tomar chuva com o implante? Então, a gente, na Medel, nós temos o Rondo 3, que é um implante que ele tem a certificação do IP68, e aí sim a gente fala que o paciente ele pode tomar chuva, pode fazer alguma atividade aquática. Os demais implantes, se o paciente quiser tomar banho de chuva, né? Tem pessoas que gostam, fazer algum esporte aquático, ele tem capinhas protetoras. Eu falo, o implante é equipamento eletrônico. Isso. Você vai entrar na piscina com o seu celular? Não vai, né? Mesmo que ele é prova d'água, você vai tomar um cuidado. Um pouco de receio, né? Isso. Se cair, quebra. Tudo Assim, depende, sim. quebra, mais, né? Depende da distância, como faz. É só de pôr na mesa, não tem que tomar esse cuidado. Exatamente. Né? Falando em chuva, a gente pode mergulhar com o implante. Você já falou que tem a capinha prova d'água, mas tem que pôr essa capinha. Tem que pôr essa capinha, né? Mergulhos, vamos assim dizer, na piscina, no mar, assim, que não tem altas profundidades, não tem problema, o paciente pode ser submetido. Agora, aquele paciente que ele tem como profissão mergulho, ou ele é um mergulhador profissional nos seus tempos livres, ele tem que consultar a empresa da qual ele tem o implante para saber até quantos metros ou até a pressão adequada para fazer esse tipo de mergulho, tá? Então, cada tipo de prótese, cada marca, ela tem
orientação a respeito disso, mas se for para nadar na piscina, no convencional, ali no mar... Uma brincadeira ali, isso, uma normal. brincadeirinha, não tem problema. Agora, mergulho profissional, se quiser, sim. E também, se for muito fundo, uma coisa, é só tirar a parte externa, que é normal, né? Isso. O interno, você pode mergulhar sem problema nenhum. Isso, aí o interno tem uma profundidade maior também, aí tem que só observar no manual ou pedir orientação para a equipe, né, do fabricante, qual que é a orientação que eles dizem, né? Porque tem diferença, às vezes, das próteses implantáveis, né? O implante coclear, do implante de ósseo ancorado. Então, sempre perguntar. Eu acho que um outro mito, Marielle, eu não sei se você sabe, é se o paciente pode operar, por exemplo. Você sabia que eles têm muita dúvida? Eu sabia. E uma próxima pergunta que eu te fazer sobre ressonância, Isso. raio-x, tomografia, né? Então, essa questão de operar. O implantado pode fazer outras cirurgias. Até me perguntam muito sobre tatuagem. Sim. Pode fazer tatuagem, porque tem A caneta, né? A caneta, né, elétrica e tal. Então, explica essa parte pra gente. O paciente que ele tem um implante, ele pode ser submetido primeiro ao exame de ressonância ou de tomografia, né? Então, esse é um mito. Então, o paciente, ele pode ser submetido a esses exames de imagem. A única questão é que, dependendo do tipo de implante que ele tem como também vamos assim dizer, uma possibilidade. Então, por exemplo, o paciente que ele tem um implante coclear, o implante coclear, às vezes, ele é compatível com exames de ressonância do tipo X ou do tipo Y. E aí ele tem que saber qual que é o tipo de implante dele para ele ser submetido a essa radiação, esse exame de forma adequada. Mas sempre pedir orientação pro médico, né? Exatamente. Orientação para o médico, entrar em contato com a fono. A fono geralmente tem esse vínculo maior também com a empresa do dispositivo e ela consegue também solucionar, ou entrar em contato direto também com o fabricante que a gente passa as orientações, tá? Cirurgias. O paciente pode também fazer cirurgia, então fazer um canal no dente, ser submetido a uma cirurgia do coração ou uma cirurgia na perna, por exemplo. E aí, dependendo do tipo de bisturi que o médico for utilizar, ele também precisa tomar cuidado. Então, existem especificações, né? Então, a gente sempre fala, consulte o seu médico, consulte a fábrica para saber o tipo de bisturi que o médico vai usar, tá? Tatuagem, depilação a laser, exame de bioimpedância, não tem problema, pode fazer, isso é um mito que não pode, tá? Muita gente às vezes pergunta, eu queria fazer depilação a laser. Pode, não tem problema. Tatuagem, bioimpedância, às vezes faz também acupuntura, fica com medo de fazer acupuntura, também pode, não tem nenhum problema. Eu tive um paciente que me perguntou, eu posso raspar a cabeça? Pode, porque interno não tem problema nenhum. Isso, aí pode raspar a cabeça, também não tem problema. Eu já tive paciente que quis fazer depilação a laser na região, para não ter que raspar, também pode, só tomar cuidado, porque a pele fica um pouquinho mais delicada por conta do laser, mas não que vai influenciar então, internamente. Resumindo, vida normal. Vida Ele normal. pode tudo, só questão mesmo de cirurgia e ressonância, de orientação para o médico ou para fono, para orientação para outro médico, o resto tudo normal. Vida normal. Pode viajar de avião? Pode. Só vai tomar cuidado na hora de passar no detector de metal, assim como no banco, ele vai tirar a unidade externa e apresentar a carteirinha que ele é implantado e aí ele vai passar por uma revista manual, tá bom? É muito raro o paciente ter problemas, por exemplo, esqueci de apresentar a carteirinha, passei, por exemplo, no detector de metal, vai danificar meu implante? É muito raro acontecer, tá? Vai desprogramar o implante, né? É muito raro acontecer de desprogramar, de ter algum defeito interno, é só porque ele vai apitar, vai gerar um constrangimento para a pessoa, e a gente sempre fala, tira e faz a revista manual. Mostra, né, o implante. Isso, mostra a carteirinha, o paciente recebe ou no dia da ativação ou no pós-cirúrgico uma carteirinha e lá tem todos os dados. Inclusive, na Medel, as nossas carteirinhas, elas vêm com QR Code, então se ele apresentar, por exemplo, para um técnico para fazer um exame de imagem, lá tem a orientação de como fazer esse exame de imagem, né, uma ressonância. Já vem tudo pronto. Já vem tudo certinho, né? Ou você vai fazer uma cirurgia, também escaneia, ele tem lá especificado qual que é o tipo de bisturi que pode usar, enfim, tem tudo bonitinho. Muita gente me pergunta se pode viajar de avião, né, nessa parte, e se pode ficar com o implante na hora de pousar e decolar. Sim. Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Existe até os processadores que têm o modo avião, né? Então a gente consegue colocar o equipamento por isso, mas se ele utilizar, ele não vai ter nenhum risco, né, de prejuízo ali pro processador. Não tem nenhuma contraindicação. Não vai prejudicar em nada. Não vai precisar ligar pra fono no meio da viagem socorrer, né? Não tem nenhum problema. Tranquilo. Então, só tomar cuidado no mergulho. Aí, se precisar tirar alguma coisa, mas o resto... Então, na verdade, é tudo mito. Sim.
Sim. Na verdade, nós vamos melhorando ao longo do tempo as tecnologias, né? Então, em algum momento, esses mitos aconteceram provavelmente por situações específicas com os primeiros implantes, né? Hoje em dia, tudo melhorou, tá tudo muito mais atual, como eu falei, tudo mais próximo, realmente de deixar a pessoa mais dentro do mundo possível, né? Então, existem muitos mitos que em algum momento foram verdades, mas isso já foi desmistificado há e muito agora tempo. Pode. Eu falo só o cuidado, né? Que eu falo implante coclear, aparelho auditivo, óculos, é uma joia. Exatamente. Né? Não pelo valor e pelo significado que tem para a pessoa. Então, toma cuidado, questão de queda, de limpeza, deixar sempre à noite ele carregando ou ele limpar, fazer a limpeza correta para poder usar no outro dia muito bem. Exatamente, Marielle. Perfeito. É isso, Kátia, queria te agradecer. Eu Foi que muito agradeço. bom esse nosso bate-papo, né? Bate-papo de ouvir, que a intenção é fazer todo mundo ouvir e entender. Seja de uma forma ou de outra, a gente está aqui para ajudar. Sim. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso, Marielle. Obrigada mesmo. Obrigada a você.